Meus amados e diletos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ronaldo Pereira, aqui de Lisboa, Portugal. É uma bênção, uma maravilha, os nossos vídeos têm sido compartilhados para milhares de pessoas no Brasil, na América do Sul, no continente africano, aqui na Europa. Deus vos abençoe. Você que tem estudado teologia, você que queira estudar teologia, anote o nosso e-mail, pastorronaldopereira@hotmail.com. Meus amados e diletos irmãos, hoje eu quero falar sobre batalha espiritual, a maior de todas as guerras. Quero vos dizer que a Primeira Guerra Mundial de 1914 e a Segunda, que começou em 1939, que milhares de pessoas morreram ao longo de séculos, a humanidade tem travado batalhas letais, batalhas terríveis. Mas quero vos dizer aos Efésios capítulo 6, versículo 12, o que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vivemos período de verdadeiras guerras, rumores de guerras a nível mundial, milhares de raças, etnias, pessoas sendo exterminadas. Mas a Bíblia nos mostra aqui a maior de todas as guerras. A Bíblia nos recomenda, nós cristãos, Paulo escrevendo aos Efésios, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Há uma luta no mundo espiritual que transcende, que sobrepõe as guerras humanas, que é uma batalha espiritual contra os espíritos das trevas, contra os príncipes das trevas, uma luta, uma guerra espiritual contra o reino de Satanás. A Bíblia também nos diz, no livro da Epístola Universal de Judas, no capítulo 1, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Meus irmãos, contra Satanás não há muito o que falar. Use a autoridade que Deus lhe deu ao dizer: o Senhor Satanás, o Senhor Jesus te repreenda. Vejam vocês, vivemos um contexto em que há uma guerra de religiões, de crenças ideológicas, denominações evangélicas, lideranças evangélicas, para que os irmãos tenham uma noção. Hoje, a nível de Brasil, muitas igrejas, politicamente falando, têm elegido seus próprios representantes, deputados, senadores, para defenderem as suas próprias denominações. A Bíblia diz no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se queremos ter um exército de crentes fervorosos, unidos, precisamos lutar pela unidade da igreja. Há uma batalha espiritual sem precedente. Vejam vocês aqui nessa passagem. Mas o arcanjo Miguel contendia com o diabo com respeito ao corpo de Moisés, porque Satanás sabia que se apossasse do corpo de Moisés, o povo de Israel seria levado a uma idolatria. E a idolatria é um dos maiores pecados, uma das maiores abominações aos olhos do Senhor. Deus não aceita idolatria. A Bíblia diz que somente ao Senhor teu Deus
adorarás. Estamos numa batalha espiritual. Quantas vidas ceifadas nas drogas, na prostituição, quantas pessoas vítimas de crimes de homicídio, meus amados e diletos irmãos, senhoras e senhores, quantas vidas aprisionadas por espíritos malignos, por obras de bruxaria, por obras de feitiçaria, obras de inveja. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem sabe eu esteja falando com pessoas vítimas ou que tenha parentes vítimas de obras de feitiçaria. Eu quero repreender esse espírito maligno, perturbador nesta família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A função da igreja é orar para que Jesus liberte essas pessoas. Meus amados e diletos irmãos, Paulo escrevendo aos Efésios, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Quantos crentes perdendo tempo com guerrilhas, com outras igrejas, quantas lideranças brigando para ganhar espaço. E a Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A nossa luta, atenção, você que é pastor, você que é líder, a tua luta não é contra os pastores, não é contra outras denominações, mas a tua luta é contra o reino de Satanás. É apregoar o evangelho, é resgatar vidas para o reino de Deus. A nossa luta não é contra o sangue, não é contra os próprios irmãos da fé, mas a nossa luta é contra os príncipes das trevas, é contra o reino de Satanás. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumpre a missão que Deus lhe confiou, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é travar batalha com os próprios crentes, não é travar batalhas com outras denominações, mas a missão da igreja é contra o reino de Satanás, é contra o reino das trevas, é anunciar que só Jesus Cristo salva. Meus amados e diletos irmãos, quantas vidas aprisionadas pelos espíritos malignos, quantas pessoas enganadas. Os demônios têm a função de tomar os corpos das pessoas, mas a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a verdade de Jesus chega, a feitiçaria cai por terra. Quando a verdade do poder do evangelho chega, os enfermos são curados, paralíticos andam, os drogados são libertos, Deus opera grande maravilha, a miséria é repreendida, a tristeza é convertida em alegria, a guerra é convertida em paz. Em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre a tua família, a bênção da libertação, em nome de Jesus de Nazaré. Que esse espírito maligno, perturbador, seja repreendido da sua casa e da sua família. E que Deus coloque na sua boca, senhoras e senhores, meus amados e diletos irmãos, o cântico da vitória, o cântico da vitória, o cântico da bênção. Deus vos abençoe. Que nós venhamos guardar esta mensagem, a maior de todas as guerras, a maior de todas as batalhas. Eu repreendo esse espírito de confusão na sua família, esse espírito perturbador de separação de casais. Eu repreendo em nome de Jesus. Que a sua família seja uma família abençoada, seja uma família vitoriosa, em nome de Jesus de Nazaré. A maior de todas as guerras não é a guerra física, não é a guerra militar, é a guerra espiritual. Eu quero ministrar sobre a tua casa, sobre a tua família, a bênção da paz de Cristo, a paz de Espírito,
a bênção da prosperidade, a bênção da libertação, a bênção da cura divina. Quantas pessoas que estão enfermas, doentes, acamadas, quantas pessoas que saíram de casa por obras de bruxaria, uma verdadeira batalha espiritual. Mas em nome de Jesus de Nazaré, eu quero ministrar sobre a sua vida a bênção do Senhor, a bênção da vitória, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Que você tenha uma semana vitoriosa, uma semana de bênção, uma semana de milagres sobre a tua vida, sobre a tua família. Meus amados e diletos irmãos, você que queira estudar teologia, anote o nosso e-mail, pastorronaldopereira@hotmail.com, pastorronaldopereira@hotmail.com. Fique firme na presença do Senhor. Deus é fiel para aqueles que são fiéis. Meus amados e diletos irmãos, fique na paz. Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.